Bom, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira rápida e simples de se fazer a pintura de um dos cômodos do seu apartamento ou da sua casa. Nesse caso aqui, eu vou pintar as paredes de branco, né? As paredes apresentam alguns sinais de mofo. Nem sempre o mofo é uma questão de falta de ventilação ou umidade. Em muitos casos, essas manchas levemente amareladas, elas podem ser resolvidas com uma solução de água sanitária que você vai aplicar na parede com um pano úmido antes de começar a pintura no dia seguinte. A parede apresenta algumas pequenas avarias decorrentes de instalação de prateleiras, de mesas, mas isso também é fácil. Uma dica importante é a remoção dos acabamentos das tomadas. Essa é uma dica importante. E utilização de uma vassoura é uma coisa extremamente simples para que você possa tirar a poeira antes de aplicar a água sanitária. No caso aqui você vai usar uma vassoura, vai umedecer a vassoura em um pano com água sanitária e vai fazer a aplicação na parede. Pouco antes de você aplicar a água sanitária, você pode passar a vassoura nas paredes e nos tetos para remoção de poeira, de teias de aranha, etc. Em alguns casos você pode precisar de passar uma lixa, onde houver umas falhas maiores. Mas isso a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante. Bom, pequenas correções na parede são um procedimento simples. Você vai usar uma massa, tá? Isso é uma massa corrida, fácil de aplicar. Uma espátula, tá? Você vai usar uma espátula. E nessas pequenas imperfeições da parede, marca de móveis, nas quinas, você pega a espátula com um pouquinho de massa e você vai fazendo uma aplicação de modo que você preencha as falhas da parede, deixando a massa muito levemente acima do nível da parede, para que quando você possa lixar, você tenha aí o nível correto para que você possa aplicar a tinta. O mesmo você deve fazer nos furos, tá? Nos furos de prateleiras. É simples, basta aplicar aí a massa, onde você tem o furo da broca, você faz a aplicação, tá? Não tem mistério. É natural, pela própria secagem, a massa estufar levemente, você aplica um pouco mais, para que quando você possa lixar, vai ficar perfeita a sua correção para a respectiva pintura. Apenas uma dica aí. Bom, estou mostrando para vocês aqui o trabalho de isolar, né, os rodapés. Você pega uma fita crepe comum, você vai colando no jornal, você vai isolando o rodapé. Você pode usar uma folha de jornal completa, né, nas áreas próximas à parede, para você não ter que ficar isolando o resto do piso. Para o resto do piso você pode comprar uma lona, tá? E espalhar a lona, apoiando a lona sobre o jornal, porque fica fácil de movimentar na hora de fazer a pintura do quarto. Bom, agora após a secagem da massa, você vai usar uma lixa, tá? Uma lixa para massa. Eu não vou mostrar aqui naturalmente a marca, mas vou mostrar é uma lixa 120, tá? De parede. E você vai proceder da seguinte forma: você vai pegar um pedaço da folha de lixa, tá? E você vai lixar os pontos aonde você aplicou a massa.
Possivelmente, em lugares onde você tem furo de prateleiras, de mesas, você vai perceber que a massa, após a secagem, ela levemente afunda mais um pouco. Então você vai ter que pegar a espátula plástica, retocar, após alguns minutos você lixa de novo, para que você tenha uma superfície lisa como você tem aqui, por exemplo. Ok? Bom, aqui está a parede já lixada. Após a lixa, é importante passar um pano úmido para remover os resíduos de pó. Nós vamos começar agora a pintura pelos recortes. O que eles chamam de recorte? São essas partes em volta das tomadas, tá? Nos cantos das paredes, que são partes que você só alcança normalmente com o auxílio de um pincel, para depois você vir a trabalhar com o rolo. Onde houver quinas também, você pode amassar e lixar e passar um pano. Vou mostrar para vocês agora como que é feito o chamado recorte. É o recorte que você faz antes de você trabalhar com rolo. Você vai pegar a tinta, você vai trabalhar da seguinte maneira. Você vai pintar os pontos ao entorno de tomadas, onde o rolo, pelo seu tamanho, não vai atingir. Então você vai fazendo a pintura desses pontos, onde o rolo, ele, pelo comprimento, pela largura, ele não atinge. Isso é o recorte. Você faz uma mão, você faz duas mãos, mais ou menos. É a parte realmente mais trabalhosa e mais cuidadosa, mas é importante por uma questão de acabamento. Os pontos onde a curvatura do rolo também não atinge, você vai usar o pincel, com os rodapés que você já isolou. Você vai fazendo a pintura desses pontos, evitando assim que você tenha um problema de acabamento. Você faz uma mão, espera mais ou menos 1 hora, depois você retoma os recortes, ok? Bom, antes de você dar a primeira mão de tinta nas paredes, o ambiente que vai ser pintado tem que estar todo com recorte, esses recortes. Ou seja, você fez a primeira mão dos recortes, que são os cantos. Não se esqueça de recortar em volta de tomadas, entradas de TV a cabo. Observe que os recortes foram todos feitos. O canto das colunas, a parte próxima aos conectores de tomada. E aí você vai fazer, tanto no teto quanto nas paredes, a primeira mão de tinta. Ok? Bom, para fazer a pintura da parede, você vai deixar o rolo não tão encharcado. Você pode rolar ele na bandeja sobre a tinta e você vai começar a rolar a parede, tá? Fazendo sempre um movimento de W, de maneira que você possa espalhar a tinta sem que o rolo venha a passar e marcar muito essas bordas, deixando um rastro de tinta. Então você vai meio que fazendo um movimento de M nas paredes e você vai espalhando a tinta de maneira uniforme, o mais uniforme possível. Você vai passando para que você possa ter uma cobertura equilibrada da tinta.
E essa vai ser a primeira demão de tinta que vai ficar secando por cerca de 2 horas, mais ou menos. Uma coisa importante, normalmente os fabricantes das tintas, eles fazem uma estimativa de quanto um galão ou uma lata de tinta vai cobrir em metros quadrados da parede. Então você entra lá no site, dá uma olhada para você saber mais ou menos quanto você vai gastar. Alguns fabricantes recomendam não diluir a tinta com água, mas você pode diluir um pouco, com pouca água. As tintas à base de água podem ser diluídas com pouca água. Facilita a primeira demão aqui principalmente. Normalmente você vai diluir em 20% a tinta, ou seja, o que é 20%? Em cerca de 1 litro de tinta, você teria mais ou menos 200 ml de água comum, de torneira. Então você vai misturar para a tinta ficar menos viscosa, menos pastosa e facilitar a aplicação na parede, ok? Fica a dica aí. Bom, esse é o resultado do trabalho após a primeira demão. Vocês percebam que aonde a gente fez o recorte equivaleria a uma segunda demão. Então, naturalmente, você ainda vê diferenças de tonalidade em alguns pontos da parede. Mas, em geral, a primeira demão está pronta, inclusive no teto foi feita uma demão aí, para que a gente possa esperar cerca de aproximadamente umas 2 horas, 1h30 no ambiente bem ventilado, para a gente começar a fase final do trabalho. Vou mostrar para vocês aí o resultado da pintura. Né? A gente está em fase de secagem ainda, então alguns pontos você vê uma leve diferença, mas o trabalho em geral foi muito bem feito. Eu recomendo que após a pintura, a segunda demão, vocês refaçam os recortes, tanto nas quinas quanto próximo ao teto, e eu espero ter contribuído mais uma vez aí para poder ajudar quem tem a dúvida aí em relação a algumas questões do dia a dia. Um abraço a todos.